Olá, meu nome é Ana Clara Rampazzo e o tema do nosso trabalho é desenvolvimento educacional. Bom, nesse trabalho nós vamos abordar o conceito de desenvolvimento educacional, o contexto histórico no Brasil, as principais pautas e características, a situação atual no Brasil e a importância do desenvolvimento educacional para os estudos sociológicos. Dando início com o que é o desenvolvimento educacional. Bom, o desenvolvimento educacional é o conjunto de funções que apoiam e complementam o desenvolvimento da ação social e educativa dentro e fora da escola. Essas funções são realizadas em espaços como secretaria escolar, bibliotecas, manutenção de infraestruturas, cantinas, recreios, laboratórios, atividades esportivas, almoxerifados, brinquedoteca e outros espaços requeridos pela educação formal e não formal. Olá, meu nome é Cônia Berveglieri e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do desenvolvimento educacional no Brasil, que infelizmente aconteceu de forma tardia, então só teve expressão somente no século XX. Ali no início do século XX, no ano de 1930, então, foi criado o Ministério dos Negócios, da Educação e Saúde Pública. E ainda nessa década, foi institucionalizada a Universidade do Brasil, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa foi institucionalizada mesmo como a primeira universidade do país. Então, isso é algo realmente bem tardio, surgindo somente no século XX. No ano de 1938, o Instituto Nacional de Pedagogia passou a ser denominado como o que nós conhecemos hoje, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP. Conduzindo aos dias atuais, o Ministério da Educação e Saúde passou a ser denominado como Ministério da Educação e Cultura, o MEC. E ainda na década de 1950 foi criado o Programa Nacional de Alimentação Escolar e lançamento de diversas campanhas para a democratização do ensino, como a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. A partir de 1960, com a inauguração da Universidade de Brasília, a sede do MEC foi transferida para a capital e, no ano de 1961, foi criada a Fundação Universidade de Brasília. Visando a manutenção dessa instituição, da UNB, empenhada em estudos de problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, social e cultural. No ano de 1964, foi criado o Programa Nacional de Alfabetização, e durante essa década houveram projetos de educação em redes televisivas, visando essa democratização do ensino. O final do século XX foi bem expressivo para o desenvolvimento educacional brasileiro, sendo criado o Exame Nacional do Ensino Médio. No início, ele foi criado só como uma forma de avaliar as condições e a qualidade do ensino médio no Brasil, mas aos poucos ele foi sendo aceito para inserção de alunos no ensino superior. E no ano de 2001, sendo criado no mesmo ano o financiamento ao estudante de ensino superior, o FIES, para a concessão de financiamento a estudantes do ensino superior, além da criação do programa Universidade para Todos, o ProUni, concedendo bolsas de estudos a jovens de baixa renda. Em relação ao ensino básico, apesar de não ter sido tão expressivo o desenvolvimento, no ano de 2005 houve o início da disponibilização de livros didáticos de matemática e português a estudantes de escolas públicas e a instituição do Piso Salarial Nacional de Professores de Ensino Básico, além do lançamento da Base Nacional Comum Curricular no ano de 2015. Olá, meu nome é Sofia e eu vou falar um pouquinho sobre as principais características, causas, pautas e consequências do desenvolvimento educacional. Bom, a educação é fundamental para a transformação de uma nação. Os países que não valorizam a ética, o trabalho e a educação em geral apresentam economia frágil. Os rendimentos são inferiores, refletindo em todo o segmento, como habitação, saúde, qualidade e expectativa de vida.
As nações que priorizam e valorizam a educação têm com esse objetivo maneiras concretas de ascensão profissional e econômica através do esforço em anos de estudo e trabalho. Contrário o que ocorre nos países que não valorizam a educação. Bom, como é o caso, como o contexto histórico que a Cauane falou anteriormente já nos apresenta, né? Foi um desenvolvimento, a educação foi algo muito que aconteceu de forma muito tardia no Brasil, e como consequência disso, nós temos baixos índices até hoje em questão de desenvolvimento educacional, onde muitos países estão entre os melhores países em educação. O Brasil ainda continua nessa linha de desenvolvimento lento, né? Uma das causas para que haja o desenvolvimento educacional no Brasil são os desafios socioeconômicos que aparecem em países que não valorizam tanto a educação, a evasão escolar, o analfabetismo, violência contra professores, falta de investimentos, enfim. E como consequência disso, né? As escolas necessitam de melhorias, carência de recursos materiais e pedagógicos, falta de valorização dos professores, necessidade de capacitação dos educadores. Tudo isso são características de um baixo desenvolvimento educacional, como acontece no nosso país, infelizmente. E a pauta, né, do desenvolvimento educacional, como foi falado que as duas meninas anteriores falaram, a Cauane e a Ana Clara, é necessário que a gente tenha uma educação que apresente o mínimo necessário para que esses estudantes sintam interesses, se sintam acolhidos pela escola, tenham cantinas com uma alimentação adequada, tenham materiais, tenham todo o suporte necessário para que se desenvolva a parte educacional do país. Olá, meu nome é Dorlai Júnior e agora eu vou apresentar a situação atual do desenvolvimento educacional no Brasil. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, ele apontou que o Brasil tem baixa proeficiência em leitura, matemática e ciências, em uma comparação com outros 78 países que participaram dessa avaliação. Essa pesquisa foi feita no ano de 2018 e revelou que 60,1% dos estudantes brasileiros que têm 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática, que é o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Em ciências, o índice chega a 55% e em leitura, 50%. E esses índices estão estagnados desde as pesquisas do ano de 2009. Quando comparado com outros países da América do Sul, analisados pelo mesmo programa, pelo PISA, o Brasil é o pior em matemática, com 384 pontos, e o Uruguai, com 418, o Chile, com 417, o Peru, com 400, e a Colômbia, com 39,1 pontos, eles estão à frente do Brasil. Em ciências, o Brasil também fica em último lugar, com 404 pontos, enquanto os melhores países classificados estão o Chile, com 454 pontos, o Uruguai, 426 pontos, e a Colômbia, com 413 pontos. Quando o assunto é leitura, o Brasil é o pior do ranking sul-americano, com 413 pontos, apenas ao lado da Colômbia, com 412 pontos. Ainda segundo o PISA, o Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados. Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 a 12 anos de idade, 731 mil crianças ainda estão fora da escola, segundo dados do IBGE. 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler, e 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita, de acordo com a organização Todos pela Educação. Mas o Brasil, ele possui metas e ele pretende atingir a meta de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. Mas, infelizmente, apresenta um baixo desempenho no INDEB.
Com índice de aprovação na média de 0 a 10, os estudantes brasileiros tiveram a pontuação de 4,6 no ano de 2009, sendo que a meta do país é chegar à nota 6 em 2022. Com base nesses dados, nós podemos concluir que a qualidade da educação está fortemente aliada à qualidade da formação dos professores. E, segundo esses dados apresentados, os professores eles necessitam de melhorias no processo de ensino e aprendizagem. Bom, diante desse trabalho foi exposto que a definição do desenvolvimento educacional e fez uma abordagem a respeito dos acontecimentos históricos que fizeram parte do desenvolvimento educacional ao longo do tempo. Percebe-se que ocorreram muitas mudanças nas instituições públicas, como em 1950, quando o Ministério da Educação e Saúde passou a ser denominado Ministério da Educação e Cultura, e vale ressaltar, principalmente, o surgimento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é uma avaliação fundamental para avaliar o desempenho dos alunos. Por conseguinte, ressaltamos as principais características do sistema educacional do Brasil, como a Sofia comentou, que apresenta algumas deficiências que precisam ser corrigidas. E, além disso, nós apresentamos dados estatísticos do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que apontou a real situação dos alunos brasileiros frente à escolaridade. Infelizmente, o Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países que foram avaliados. E, desse modo, urge a necessidade de melhorias no sistema educacional brasileiro. E qual a relevância do desenvolvimento educacional para os estudos sociológicos? Bom, o estudo sobre o desenvolvimento educacional fornece dados e estatísticas que auxiliam os estudos sociológicos, pois ajudam a compreender o papel da educação na formação de uma sociedade e destaca os efeitos da educação em diferentes grupos e esferas sociais, como foi dito anteriormente pelos outros alunos. E, assim, esses estudos nos permitem estabelecer uma relação com a sociedade histórica e contemporânea, e assim entender a importância do desenvolvimento educacional na sociedade brasileira. Esse foi o nosso trabalho de sociologia. Nós agradecemos a atenção de vocês.